Boa tarde, pessoal. Quem diria, já estamos no 10º programa e não me canso de agradecer o enorme carinho de vocês que receberam tão bem esse novo projeto. São tantos elogios, sugestões de pautas, solicitações de entrevistas que recebo para tudo quanto é lado e só tenho a agradecer a todos vocês. Aos poucos vamos evoluindo, aprendendo a mexer com toda essa parafernália e acima de tudo em trabalhar com a internet em vídeo, que dá muito mais trabalho que na época do site, onde minhas colunas e entrevistas eram digitadas. Devido a esse novo aprendizado, percebi que fazer a transmissão simultânea no Facebook e YouTube consumia muita internet, e os vídeos para muitos estavam travando, principalmente na reta final das lives. Então decidi que agora a transmissão será apenas pelo YouTube, já que para ver pelo Facebook é preciso ter uma conta, o que muita gente não tem, e aqui no YouTube, além de não precisar, ainda tem a opção de ver por Smart TV, o que muitos me disseram que fazem aos domingos, mexendo nos seus balões e assistindo ao nosso programa. Nesse 10º programa traremos um bate-papo com um grande amigo, o querido Godoy. Vamos ver o vídeo para a gente relembrar e para quem não o conheceu, ter uma ideia da importância desse grande amigo para o mundo do balão em São Paulo. Largo de Santa Efigênia com a Rua Antônio de Godoy. Para muitos, é apenas mais um dos famosos cruzamentos do Centro Velho de São Paulo, mas para o mundo do balão, foi por mais de uma década um dos principais pontos de encontro de baloeiros daqui da capital. Quem nunca passou por aquela banca de jornais e se deparou com aquele paredão de fotos de balões em diversos painéis presos à parede do Banco Itaú e não ficou olhando? Quantos de nós, trabalhadores da região central, office boys, motoboys e até mesmo a passeio na rua mais famosa de eletrônicos do Brasil não parou por lá? Eu sempre digo que para ser importante no mundo do balão nem sempre é preciso fazer um balão, e sim fazer algo pelo balão. E esse cara fez muito. Em sua banca conhecemos pessoas, trocamos experiências, figurinhas, fotos e acima de tudo, ganhamos amigos. E mesmo anos depois de vender a banca ainda aparecem por lá muita gente atrás de materiais de balões e do próprio Godoy, como disse a dona Mariana, nova proprietária da banca. Hoje no Papo de Bancada, nosso querido Godoy vai nos contar tudo sobre um dos pontos de encontro mais famosos do mundo do balão em São Paulo, a Banca do Godoy. Boa tarde, Godoy. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Depois de tanto tempo, né? Estamos aqui para relembrar nossas histórias, contar nossas aventuras e, além do mais, mostrar para quem gosta do seu trabalho, para quem sente falta de você, como você tá bem, como você tá... Agora é meu vizinho, né? Isso é muito legal. Então, mas enfim, vamos lá. A primeira coisa que eu queria que você contasse pra gente nesse bate-papo, como que o Godoy foi gostar de balão? Como você se interessou pelos balões? O meu berço foi nascido na região norte, nasci no Belenzinho, mas a família todinha da Vila Maria, na parte baixa, considerada, né? E ali é um reduto de tradições portuguesas, né? Da colônia portuguesa, a qual eu também tenho ascendência, e da escola. As escolas, antigamente, você tinha várias festas juninas, e nelas você tinha as tradições e as festas no meio de ano, para adentrar a todos os santos, né? Santo Antônio, São João, São Pedro. Né? Então, no caso, eu tenho um tio, finado tio, irmão da minha mãe, que era o caçula dela, também me ensinou a brincar com os balões, que eram totalmente diferentes da proporção com a evolução dos tempos, né? Mas foi ali, a partir dali eu tive toda essa parte, fui crescendo na Vila Maria, soltava os meus chinequinhos com algumas pessoas, aí morei um pouco no Rio de Janeiro, onde eu ouvia falar, aqui você falava em 64 folhas, no máximo, aí cheguei no Rio de Janeiro, cara, vamos soltar um balão de 2.000 folhas. Vocês estão loucos? Era na região de Niterói, né, na cidade de Niterói. Aí meu primo me mostrou, fomos ver ali na região de Icaraí. Nossa, cara, fiquei absurdamente fanático por tudo, mas a maior lembrança que eu tenho, que foi antes disso tudo, com 9 anos de idade, em 1970, a seleção brasileira foi campeã
tricampeão do mundo. Eu nunca vi tanto balão na minha vida. Nunca. Você corria para um lado, caía 2, 3. Você ia para o outro lado, mais 3, 4. Região ali da Rua Guaranésia, a Rua da Gávea, Praça Santo Eduardo. Nossa, a região ali um pouco mais ali para cima, onde que teve o Lero Lero, teve a loja dele. Cara, você não tinha como não contar balão. Só que ainda falaram para mim, meu tio contou que em 1958 era muito pior do que isso aí. Mas essa imagem eu olhei para o céu, só via balão. É verdade. Meu pai ele falava que na Copa de 58 realmente foi um boom de marés pretas para tudo quanto é lado, que ele mal conseguia pegar um balão, dobrava, botava debaixo do braço e já ia atrás de outro. Era uma coisa fora do comum. E é impressionante como a gente consegue juntar de 4 em 4 anos 2 paixões do brasileiro, né? Que é as festas juninas e a Copa do Mundo. E não tem como você pensar em Copa do Mundo e não pensar em balão, né? É impressionante isso. Sim. E todo mundo que eu entrevisto, todo mundo que já tem um tempo de carreira com balão, ele sempre cita festas juninas em época de Copa do Mundo, o quanto que tem de balão nessa época. É impressionante. Ficou 2 tradições nossas, né? Do povo brasileiro, vindo das tradições dos estrangeiros, mas o futebol com o samba, cachaça e os balões estão aí. E você se lembra quando foi a primeira vez que você viu um balão moderno? Olha, eu fiquei com o passar assim, você tem uma parte da juventude que você não vê muitas coisas, mas quando eu comecei a trabalhar no Banco Auxiliar, o Banco Auxiliar ficava na Avenida Mutinga, Vila Piauí. Esse nome de Vila Piauí deve lembrar a muitas pessoas uma turma chamada Turma da Saudade. Verdade. E no meio do ano teve um balão, a qual assim, eu já tinha visto só os balões sendo feitos, confeccionados na bancada dessa turma, que na verdade eu não falo nem turma, nem equipe, nem nada, ali era mais uma família de todos, muitas pessoas, e eu, por ser novato, estava trabalhando de madrugada, fiquei sozinho, mas eu tive um privilégio total, porque a empresa a qual que eu trabalhava, que era Incremento Informática, ela ficava no alto, e o campo do Corinthians, na Vila Piauí, ficava lá no fundo. E eu vi pela primeira vez aquele chamado balão, que era foi uma armação, agora quero falar o nome correto, se eu errar, você me dá uma ajuda aí. Rhodes. Colosso de Rhodes. Rhodes não. Não era Colosso de Rhodes, caraca. É Gladiador. Ah, o Gladiador, aquele preto e branco. O Gladiador, isso, um preto e branco. Foi em 1982. Esse foi o primeiro balão que você viu, o primeiro balão moderno. Com as características todinhas assim, eu já tinha visto no alto, mas presenciar, eu vi na bancada deles e depois ver eles saindo com as trocentas mil lanterninhas, cara, uma aventura e tanto. E foi lá que nessa empresa tinham 2 pessoas, no caso o Dirceu, que muita gente conhece, né, o irmão do Dercy, que já era da equipe da Saudade, e tinha o Domingos Parral, que também era, mas quem mais era o mentor de fazer as coisas era o Dirceu, junto com o Pedro, com o irmão, tinha o Celso, tinha várias outras pessoas lá, que não quero esquecer os nomes. E a gente, assim, me considerei da turma por muito tempo, no período que eu trabalhei de 82 a 86 na Incremento Informática. Que foi o começo da Saudade mesmo, né? A Saudade foi uma das primeiras turmas, ela nasceu, mas eu acho que foi em 81. O período exato eu não tenho na memória aqui, mas com certeza é uma equipe muito tradicional no meio dos balões, principalmente em termos de armação, né? Sem dúvida, até hoje passou-se quase 40 anos e a gente tem essas boas memórias e a importância da Turma da Saudade
Não só pelos balões que soltou, mas pelas técnicas que eles trouxeram do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o primeiro balão taqueado de São Paulo foi feito pela Saudade. Foi um 10 folha com a bandeira do Cristo e fogos. E também o primeiro peão gigante de São Paulo também foi o da Saudade, que foi aquele de 24 com a bandeira do estado de São Paulo, né? Sim. E os festivais, claro, que se foram de 81 até 97, se não me falha a memória. 97, eu acho que foi o último que eu estava na banca e passava por cima de nós lá, a revoada final, né? Foi. Isso aí, muito tempo. Eu lembro que grandes recordações. O Festival da Saudade foi praticamente um dos principais festivais de São Paulo, né? A gente teve pro lado do ABC festivais da Turma da Lua, que foram os primeiros. Também a Turma da Lua foi muito pioneira em muitas coisas, né? Nosso querido Odair. Festival da União também, então, né? Aí você começa a pegar os principais festivais. Tem o Festival da União, que era também ali no Rio Pequeno, perto da Saudade. Tinha o Festival da Lua Cheia, no ABC. Tinha os festivais da Balão Mágico, na Zona Leste. Então, assim, Festival da Turma dos Anjos. Dá pra cá aqui a gente ficar o programa todo falando dos grandes festivais. Aqui na Sul, né? O Festival da Laicia, do nosso amigo Laércio. Também foi um festival de grande importância para as turmas aqui da Zona Sul de São Paulo. Teve o Festival do Mané. Aí se for pegar dos grandes festivais, né? Se for pegar os festivais de médio e pequeno porte, a gente vai ficar o programa todo falando. Exatamente. Mas não tem como negar que o da Saudade foi muito importante. A Turma da Saudade em si, né? Foi muito importante para todos nós. E me diz uma coisa, como é que você foi parar para trabalhar como banca de jornal? Como é que foi que você foi parar lá no centro? Conta pra gente. Eu, no caso, minha mãe tinha uma banca e essa banca era uma outra banca no Largo do Paissandu. E essa banca quem tinha era o meu tio, né, o irmão da minha mãe. Ele ia vender a banca, aí ficou na família, eu entrei, aí começou o trajeto lá de trajetória. Eu não trabalhava direto na banca, só trabalhava aos sábados nela. Durante a semana trabalhava a Sandra e o sobrinho dela, o Fernando, que é o prepulsor a nível de como, porque foi assim, vendia-se figurinha, né? Sim. Aí ele começou a colocar as figurinhas de balão. Falei, tá bom, vamos lá. Aí bateu minha ideia de quê? Vamos vender álbum cheio. Abria-se os envelopes das figurinhas, ia fazendo todas as coisas. Aí veio o Eric falando sobre fotos, contatos. Eu fiquei meio assim, eu falei, olha, não tem problema nenhum, eu gosto, mas vamos que vamos aí. Foram falando, aí falavam, não, mas tem um Tati. Eu falei, não, sei dessas histórias, mas aqui é uma banca de jornal, o espaço é limitado. Na rua da sede da Polícia Federal, no centro de São Paulo, mas até aí fomos que fomos e foi conhecendo. Daí, o pior de tudo, tentei, por intermédio de uma pessoa, entrar em contato com o Tati para poder trabalhar com fotos. Não houve acordo, nem com fita. Falei, tá bom. Não houve acordo pela parte dele? Não, é meio complicado. Exatamente. Não queria... Ter um ponto de venda, digamos assim. Isso, exatamente. Mas não respeitei sempre a opinião dele, o jeito de ser, não tem problema nenhum. Aí, por ironia de destino, conheci uma pessoa, tinha um rapaz, o Eric, inclusive ele era do ABC, e ele que, junto com o sobrinho da minha esposa na época, ficava comentando, olha, vende foto, tem essas coisas, tem fita de vídeo. Falei, tá bom. Aí passou, eles entravam em contato, tiveram repudia, passaram para minha pessoa. Eu falei, eu acho que vocês não estão sabendo falar. Aí eu fui falar com o Tati, teve a negativa dele, eu respeitei, beleza. Aí teve um comissário de bordo de avião que ficava hospedado ali num dos hotéis da região ali da Casper Libero. E ele comprava figurinha com a gente lá. E nesse foi os bate-papos, você fala, não, porra, eu conheço o Ratinho. Da Ploc.
turma da PLOC, Rio de Janeiro, Jacarepaguá. Uhum. E esse cara, ele vende fita e foto. Falei, tá bom, me dá o contato dele. Entrei em contato. E a partir disso daí começamos a fazer uma troca. Eu paguei para ele e ele mandava a remessa para mim via correio. Chegava, as fitas já vinham com os nomes dos balões, já das equipes, né? Principalmente no caso só do Rio de Janeiro, a qual ele filmava. Todas elas de 2 horas de duração. E eu falei, aí os caras, não, mas como assim? Você teria que fazer? Não. Aí os caras falaram, não, copia. Eu falei, não vou copiar nada, o cara tá me fazendo. Vai vender a fita de 2 horas nessa faixa aqui. Na época eram R$8. Se você for olhar, os caras falam, nossa, mas por que é tão barato assim? Eu falei, não, simplesmente, no Tati, na época, cada balão, se não me engano, era R$8, ou uma coisa de R$5, não tô lembrado o valor. Só que eu sei que uma fita dele comprava 4 ou 5 fitas minhas. É uma coisa bem considerável a diferença, né? Sim, e a outra coisa, porque os caras falaram, mas aqui não tem... Eu falei, tudo bem, ó. Nessa fita aqui tem 4... Aí entrava o lado de ser vendedor das coisas, né? Pô, nessa fita você tem 4 balões de 10 metros. Nessa outra fita você tem mais 2 balões de 20 metros. E ali tá... mas o que... Faz uma coisa, se você fosse um concorrente, você ia conseguir fazer a sua fita por qual valor? X. Desse X, você ia levar uma fita. Com esse X aqui, você leva 4 fitas e quantos mais balões para você ver? Tudo bem? E também tem um outro detalhe. Se a sua fita estragar, você dançou. Aqui você ainda tem 3 a mais para você poder ver. E foi aí entrou o marketing de vender, começou, aí passava um outro, via, nossa, meu tio trabalha com balãozinho para pôr em carro. Tá bom, como é que é? Revende? Compramos balãozinho. Aí depois o outro. E foi indo, foi crescendo, o nome foi aparecendo, as pessoas, principalmente no final de semana. Eu ficava trabalhando durante a semana e eu trabalhava mais no sábado, como eu digo para você. Só que aí eu recebia toneladas de fotografias de graça do ratinho da PLOC. E eu ficava separando lá. E numa dessas passagens eu fiquei conhecendo uma pessoa que era balógrafo, não existia esse termo, ele era fotógrafo do Tati, mas ele era colecionador, antes de ser balógrafo, ele era colecionador de fotos, né? E eu tinha essas fotos do Rio de Janeiro e foi indo, cara, foi assim que foi crescendo. E de onde nasceu a ideia de montar aquele mural na parede de frente da... Porque, para quem não sabe, né, o maior chamatriz da banca do Godoy era o painel de fotos, porque ele em frente, vocês viram na introdução que eu gravei, tem o prédio do Itaú de frente com a banca e ele colocava uma porrada de fotos colado, tipo uma cartolina, era cartolina, né, Godoy? No início era uma folha de madeira, a qual eu pregava. Tipo um painel, né? E fazia um painel e depois foi aperfeiçoando. E era um chamativo, você passava ali, eu mesmo, eu não conhecia o Godoy até então, e nem estava mexendo com o balão mais, mas eu passava ali, eu via aquele monte de fotos. O meu pai comprou foto com você, pra você ter uma ideia. Uhum. Meu pai comprava foto e falou, eu tenho uma banca de jornal lá na Santa Efigênia que vende foto de balão, e aí foi aí que meu pai voltou a colecionar fotos de balão, porque ele perdeu contato com o Tati e tal, e era longe pra gente sair da Zona Sul e ir lá pra Vila Nova Manchester, ou até pra outra loja dele. Uhum. E aí meu pai, como estava sempre no centro, ele sempre passava lá e trazia algum joguinho de foto. Como é que nasceu a ideia de fazer esse painel de fotos ali na parede do prédio? Foi exatamente isso aí. No final de semana eu tinha que ficar separando as fotos, porque eu ganhava essas fotos do ratinho da PLOC, né? Pô, eu falei, puta, e agora eu vou ter que fazer o quê? Esse balão aqui é do peão de 70, esse daqui e tal. E eu falei, vamos montar os quebra-cabeça, porque ele não mandava joguinho. Porque eram fotos daquelas que você tirava 36 fotos e
tinha foto que muita gente não queria, porém, Sim. coincidentemente, para quem colecionava, era um atrativo maior, Claro. porque nunca tinha sido visto. Cara, aí eu falei, puta merda, como é que eu vou preparar isso daí? Aí eu peguei uma bancadinha e colocava, falei, bom, então eu vou começar a separar. Eu tinha várias caixas, falei, bom, aí eu falei, para eu ficar vendo melhor, eu colocava lá na parede, do lado de fora, e ficava montando. E com isso, sem querer, nasceu esse mural. Digamos que maior chamatriz, porque ninguém não precisava nem saber que você existia, mas sabia que tinha uma banca de jornal que vendia foto de balão ali, né? Cara, o pior de tudo era isso. Aí durante a semana o pessoal passava, olhava, aí olhava para dentro da banca, passava, ficava meio soltava, assim, né? Aí entrava, olhava, ficava meio relutante, aí depois perguntava, puxa, e essas fotos de balão? Aí foram explicando, foi se tendo, dali de foto veio falava-se das fitas, aí eu fiz um glossário com as fitas, que já vinha tudo datilografado com os nomes. O pessoal, já tem pronto? Tem. Foi passando, foi tendo respaldo. O pessoal que mais frequentava a banca era região da Zona Sul, tá certo? Turma do Tigrão, Vai Quem Quer, outras turmas por nome, mas na época eu me lembro muito bem do Tigrão. Foi onde eu conheci o Marcelino, que era a turma do Passarinho. Essa região aqui pra... Quem diria o Marcelino, turma do... Hoje, pra quem não sabe, o Marcelino tá na 100%, né? Sim. Como é que era o nome da turma dele? Não. A turma do... Você tinha o bigode, tinha a turma do Passarinho. Passarinho. Eu vou zoar o Marcelino quando eu ver não é bem. Tem muitas pessoas aí. Cara, tem muita gente que eu conheci. Tem o tio, cara, muita, meu. Relembrar, tô vendo aqui agora a imagem das pessoas. Mas foi muito gratificante com isso daí. Aí foi conhecendo uma menina que trabalhava lá, meu tio vende aqueles balãozinhos. Começamos a comprar o balãozinho. Ironicamente, o tio dela, Carlão, da Sony, da Facínio, né? Uhum. E a gente comprava dele esses balãozinhos e depois, mais adiante, veio as famosas camisetas que se vendiam na época, que era da equipe da Spine, né? Sim. Eram consideradas as melhores camisetas de balão, eram as camisetas do Spine. Foi indo várias coisas, foi pegando nome, fazendo eventos para poder ir em festivais. Teve o que seria o festival do Zeca, tava tudo marcado, tinha um ônibus. Esse aqui é o fato mais que eu acho que é onde eu ganhei o respeito e a confiança de muita gente, que eu peguei, tinha sido tratado um ônibus com uma pessoa, e essa pessoa na realidade me usou e acabou não levando o ônibus. Aí o que eu fiz? Olha, desculpem, já tinha 40 pessoas ali, eu peguei o meu cartão de crédito, pedi pro Renato e outras pessoas na época irem até a Praça da República para alugar vans ou peruas para ir para o Rio de Janeiro, porque eu não ia deixar o pessoal na mão, tá certo? Na época se trabalhava ainda com cheque, eu tinha recebido cheque e dinheiro de muitas pessoas, e as pessoas ficaram muito assim, né? Mas aí não tinha telefone na época na banca, eu recebi um page que poderia ter ligado. Eu liguei para o Ratinho, né? Que aí, voltando só um pouquinho no lance, eu fiquei 1 ano fazendo toda essa troca com o Ratinho sem nunca ter conversado com ele tete a tete, tá? Só por telefone e mensagem pelo pager. Isso. Aí eu fui, conversei com ele por telefone, liguei na casa dele e ele falou, olha, cara, tá cancelado o festival. Eu falei, tá bom. Voltei, dei essa notícia pro pessoal. O pessoal ficou meio ressabiado, achando que seria um tipo de resposta de coisa, mas mesmo assim já tinham ido procurar as coisas. O cara falou, não, tá cancelado mesmo, que aí já foram verificar. O que eu fiz na mesma hora,
para aquelas mais de 40 pessoas que estavam lá, devolvi o dinheiro de todas elas, porque eu não tinha depositado o dinheiro delas na minha conta, nem nada. Devolvi tudo isso daí, devolvi os cheques, todos ficaram surpresos, como quem diz, pô, mas não, só ia depois se desse certo. Não deu certo, eu devolvi o dinheiro para todos, acho que isso daí ficaram surpresos, e acabou tendo o maior piquenique na banca, cara. Porque todo mundo estava levando coisas para comer e beber, ficamos lá, passamos ali, ficamos até umas... Foi a primeira vez que a banca de jornal ficou aberta até às 7 horas da noite, num sábado. Esse negócio das assim fitas, foi. né, é uma coisa muito curiosa, porque para quem não sabe, quando começou esse mercado de vídeos de balões, tanto em São Paulo quanto no Rio, a gente tinha poucas pessoas que faziam filmagens de balões e comercializavam, só que era diferente, não tinha esse formato atacado, né? Por exemplo, você procurava o Bira, Sim. ó, Bira, eu quero o vídeo do balão tal. Ele ia lá e montava uma fita com os balões que você queria e cobrava por balão, não era um preço cheio, né? E depois que... É porque era muito manual. Oi? Era muito Sim. manual, é muita mão de Sim. obra. Aí depois que o Luiz começou a fazer um trabalho de produção, até mesmo pro Tati, o Luiz, o que o Luiz fazia? Ele fazia a mesma coisa que o Ratinho fazia. Ele pegava, montava... Só um atento. Ele só fez isso graças a mim. Ah, é? Então, deixa eu explicar primeiro pro pessoal como é que era, aí você explica a sua participação. Então tá bom. Então o Luiz, falar. ele viu um mercado, que a gente já vai descobrir por quê, em ascensão, que era o de gravação em massa de fitas VHS. Então o que ele fez? Ele tinha um rack com um monte de videocassetes e ele fazia em média 10, 20 fitas por hora. Então, como não era uma coisa encomendada, ele não tinha como montar o... Apesar que ele fazia isso para quem que pedisse para ele, logicamente. Então ele pegava assim e montava fitas com os maiores balões, só com painel, com os gigantes, com vários assuntos sim, diversos. Gravava 20, 30, 50 cópias de cada fita e distribuía nas lojas para venda. O Luiz foi um dos primeiros a fazer esse tipo de trabalho. Agora explica o começo disso, então, Godoy. Acontece o seguinte, exatamente. Como todos sabem, chegava final de ano, o Tati não vendia mais nada referente a foto e nem fita, principalmente. Era fogos de artifício. Certo? Isso. E, com o passar do tempo, a esposa do Luiz passava lá sempre na região e via isso. E eles adentraram em contato com a minha esposa na época para poder ver isso daí. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Ah, eu sou Luiz Antônio. Aí eu saí da minha casa, fui na residência dele. Lá em Pirituba, né? Tá? Lá em Pirituba, exatamente. Coincidentemente, eu tinha um carro chamado da família do Volkswagen, que era o mesmo modelo do Tati. Por coincidência da ironia do destino, mas tudo bem. Foi lá, cheguei, me apresentei, conversei com ele, aí ele explicou como que é. Ele me deu uma relação de 50 páginas, com cada página trocentos mil balões. Eu já vi essa lista aí, é grande, viu? Tá bom, eu falei, tá bom, beleza, como é que fica? Não, você põe essa lista lá na banca e o pessoal escolhe as coisas assim. Eu falei, então tá bom. Mas eu já tenho alguma... Ele falou, e o que vai acontecer? Você vai estar lá na a fita 183, tem os balões fogueteiro noturno, tal. A fita 200 e pouco tem o balão tal. Eu trabalhava com computação. Cheguei, peguei e digitei tudo isso daí, porque ela estava manuscrito, eu transferi tudo. Não era nem datilografado? Aí eu dei Era na mão mesmo? Tinha datilografia e manografia, tinha os dois jeitos, tá? Mas aí no caso eu falei, quer saber de uma coisa? Vou fazer impresso no computador. Quando eu imprimi no computador eu fiz um sorte, puta merda, olha, só trufes, só bandeira, só peão, só armação. Foi aí onde que eu tive a ideia de vender no atacado. Passei para ele, eu quero que você monte uma fita só de trufe. Eu quero que você me monte uma fita só de fogueteiro de ouro, depois só dos bocas de ouro. E assim nasceu
Isso eu falo de boca cheia que nasceu de mim. E fora que as outras fitas, por numerais, eu vendi do mesmo jeito que eu vendia da Plock. A fita 183, 283, vinha os nomes lá. Pá. Não lembro agora quais eram os dizeres deles ali, tá? De como que era a chamada. Mas vendi. E o que acontece? Ele no início ficou meio relutante em fazer esse tipo de venda para mim. Porque eu cheguei para ele e fui logo com com 2 caixas de 50 fitas virgem, e né? de 100 fitas de balão para ele. Quero tantas dessa. Ele falou, nossa, mas eu não tenho condições de fazer tudo isso. Eu falei, quantas você tem condições de me entregar em quanto tempo? Tal. Estou precisando. Então tá bom, o que mais você precisa? Para isso aqui, então vou fazer assim, eu te forneço 2, a forma de já fazer um pagamento, eu iniciei colocando, acho que 2 videocassetes para ele, tá ok? Para acelerar o processo. Uhum. E isso daí foi, em um mês, eu vendi, no final do ano, nada mais, nada menos que 600 fitas de vídeo. É fita pra caramba, hein? Detalhe, nessa época as fitas custavam no máximo R$10. E começou por conta de... Nossa, mas... Aí o pessoal foi aderindo a esse tipo de situação. O Tati ainda ficou por mais de ano vendendo daquela forma dele lá. Por encomenda. Como Aí, ele fazia com as fotos, né? Isso, exatamente. E eu já nas fotos já tinha mais uma coisinha, porque aí eu conheci o pessoal da Foto Tóquio, de Santo André. Sim. Entendeu? E nisso daí, meu amigo, ele tinha os conjuntos, eu falava, quer saber de uma coisa, Julião? Eu quero 10 jogos desse daqui com 3 fotos, daquele com 6 fotos, e eu já vendia a pronta entrega joguinho de foto de balão. Não era mais preciso fazer encomenda, né? Não. A encomenda era, eu tinha um álbum de fotos que o pessoal olhava, quero essas 3 fotos, tá aqui, já tá o conjuntinho pronto, entendeu? E foi pegando, foi crescendo, depois camisetas e tal, aí balõezinhos. Cara, tem muitas pessoas passaram por lá, agradecimento. Cheguei a fazer uma camiseta na época com o pessoal do Rio de Janeiro, para poucas pessoas vão se lembrar que era o balão da Turma da Madrugada, todo taqueado, e atrás 15 folha, né? E foi aí, cara, foi crescendo. Fora a primeira vez que vocês se lembram de um álbum de figurinha que foi dado como cards inicialmente? Sim, eu lembro. Eu tenho aqui uns aqui perdido, mas eu tenho. Era os cartões. A ideia também foi minha, junto com o Marcos e o Paulo, né, que era MP Produções, e coincidentemente depois nasceu mesmos dizeres com as siglas MP, Maravilhas em Papel. Foi daí que saiu esse termo, tá? Não deixa de ser uma maravilha, né? Claro. A arte de trabalhar com papel. E, cara, então aí teve tantas minuâncias entre as outras coisas, aí começaram a me encher os picuá para por que você não tem a sua própria equipe de pessoas que tiram foto, por que você não sei o quê. Aí chegou uma época que eu tive minha pessoal de equipe de foto, aí depois eu sempre fui uma pessoa de que não tem essa de ser o melhor, ou você exclusivo, só tem exclusividade dentro de um cemitério uma pessoa que morre, cara. Ali é você exclusivo, acabou. Não existe ninguém insubstituível, tá? Você morre aqui, o outro passa por cima de você e faz as outras coisas. Cara, tem muita gente que eu sempre ajudei e continuarei ajudando sem nenhum critério de querer ter uma retribuição por ter ajudado essa pessoa. Em compensação, eu escutei muitas vezes que vou fazer para destruir vocês não vão crescer. Eu falei, não tem problema, queridão. O mundo não nasceu só para um. Como foi que você montou a sua equipe de fotógrafos? Quais foram os primeiros fotógrafos que participaram?
Na realidade, o primeiro fotógrafo foi um ex-fotógrafo de uma determinada pessoa. Você já falou que é o Tati. Foi o... Você já contou agora há pouco, não adianta. Você tá ficando velho, não, esqueceu até o que falou agora há pouco. Não, eu não vou falar o nome da pessoa que foi o ex-fotógrafo, porque ele não gosta de aparecer. Eu sei quem que é. É um cara parecido com a gente, assim, que não tem certas coisas na cabeça. Ele não tem... A galera sabe quem que é. Mas eu respeito, e tenho muito respeito dessa pessoa. É disso. Aí o que ocorre? Porque exatamente essa pessoa colecionava fotos e eu conheci ela daquele jeito que eu falei para você no final de semana. E o que ocorre? Ele explicou, eu vou tirar as fotos, mas os filmes serão meus e eu forneço para você. Eu falei, não tem problema nenhum. Para mim é a melhor coisa que tinha. E começou disso daqui. E foram outras pessoas. Cara, o pessoal tirava foto e trazia, eu falei, tá bom, traz aí. Aí teve o Sim, ficou um período de tempo comigo, e depois ele foi pro lado que ficava mais fácil, e nunca cobrei ninguém, eu tenho amizade com ele até hoje, não é por nada disso. Cara, nasceu involuntariamente. Aí eu tive muitas pessoas que tiravam fotos e traziam para mim revelar, me davam, entendeu? Por questões de confiança que eu tinha com essas pessoas. E aí o Tilin, teve o Maurício, entendeu? Mas o meu primeiro balógrafo foi o Júlio, através do Kaká, porque eu pegava as fotos deles. Esses caras eram meus primeiros balógrafos, entendeu? O próprio Ratinho do Rio de Janeiro, cara, teve muitas pessoas assim. Citar nome, João Paulo tirou foto um período para mim. Depois saíram, voltaram, montaram, não tem problema nenhum. Graças a Deus. Como que foi a transição da VHS para o DVD e a criação do Maravilhas em Papel? Que para quem não sabe, né, a coleção Maravilhas em Papel foi a primeira coleção de DVDs de balão aqui de São Paulo. Foi criado pelo Godoy e teve uma equipe ajudando ele. Como é que foi que nasceu o Maravilhas em Papel? Bate-papo com o pessoal e a evolução, como você mesmo disse. Tinham muitos... O meu filho, na época, tinha 14 anos de idade, tinham muitos outros adolescentes que sempre frequentavam a banca e eles já tinham filmadoras. Aí, com essa evolução, teve uma pessoa que foi me passar DVD na banca de balão, que tinha sido feito no Rio de Janeiro. Aí eu achei, nossa, interessante, né? Vamos fazer esse tipo de conversa. Conversei com meu filho como que seria para fazer uma transformação. Então precisaria pegar uma placa para fazer conversão de VHS para o formato de DVD. Só que isso gerava uma puta trampo, cara. Para cada 10 minutos de filmagem, você 2 horas para renderizar. Se você tivesse uma filmagem total de 2 horas, é 4 horas para renderizar, e assim foi. Mas nasceu exatamente por uma postura de um cliente da banca me oferecer para revender um produto de DVD. Só que eu, na época, relutei um pouquinho devido ao que o custo operacional dele na época era muito maior. E eu via o que? A discrepância que nós temos no nosso país. Não eram todas as pessoas que já teriam um aparelho de DVD. Certo? A grande maioria seria no computador. Mas também pouca gente teria computador. Verdade. Certo? Então, os valores de venda, se você olhasse de VHS para outra, eram às vezes 3 vezes o valor. Se eu vendia uma fita a 10, um DVD custava 30. Porque tinha o fator de você fazer impressão, capa, né? Fazer capas. A embalagem. Exatamente. Mas depois, com o tempo, tudo vai evoluindo. Aí o que era uma cópia que você fazia, você tinha que fazer 1, 2, aí começaram a ter as torres para você poder fazer. E aí a pirataria nasceu. Até descobrir um furinho na mídia demorou, né? Mas esse furinho da mídia aí foi uma doce ilusão por pouco tempo. É verdade. Só. Quem queria copiar, copiava e acabou. Não tem problema nenhum. Foi assim que nasceu. O que eu sempre lutei a nível de coisa que foi criado também, nós começamos, foi as capas que nem eu revendi também com o tempo. Não posso esquecer nunca de fita do Tio Ed. Verdade. Ed Produções.
Não foi pouco, não. Quem me trazia no zóio. Vinha com a sacola cheia, vendia. O Ed lá era o maior barato, cara. Eu chegava pra ele, quero tantas fitas. Você é louco? Tá pensando que eu sou o quê, mano? Bem cara do Edmundo mesmo, né? Falei, quero 50 dessas, quero 70 dessas. Então você tá louco? Falei, pode trazer, rapaz. Mas tem que dar um dinheiro na hora. Falei, sem problema, não vou dar o dinheiro, eu deposito na conta, pode ser. Vai fazer o cara ficar andando daqui lá nos quintos infernos com ele. Mas gente boa, sempre parceiraço de tudo. Um ser humano bem gratificante de se trabalhar. O Edmundo é uma lenda também, né? Ele também, ele tem a coleção dele, que ele heroicamente ainda faz. Ele é um dos últimos ainda a fazer e o Edmundo é uma pessoa de extremo respeito por todos nós, né? Todo mundo, não tem uma pessoa que não gosta do Edmundo, cara. É impressionante. Eu mesmo já conheço o Edmundo desde meados dos anos 90, porque quando eu parei de filmar em 97, ele estava começando, né? Ele começou em 95, 96, se não me falha a memória. E quando eu parei de filmar, eu ainda fazia material, eu trocava materiais com o Bira, com o Cláudio e com o Luiz, né? E o Edmundo começou a aparecer. Final do Claudinho Alvarenga. E aí quando eu parei em 97, o Edmundo já estava fazendo filmagem. E ele tá aí firme e forte até hoje, santista roxo, doente. Você vê, uma coisa que eu tenho para falar para você, que é a banca, eu tenho orgulho disso, que quando chegava lá, foi o jeito de quebrar o gelo entre todas as equipes. Não tinha lá, porque frequentava muitas pessoas que trabalhavam ali, eram boys, passavam, motoboys, e tinha ali várias equipes. Tinha um pessoalzinho que era da turma da emenda, os dois irmãos lá, que o pai tinha uma loja de sapatos na Casper Libero. Aí o Marcelinho da emenda trabalhava num banco próximo, ele atravessava na hora do almoço, vinha ali, bate-papo. Aí os caras chegavam, ficavam meio caladões, quietos. Eu falei, não, cara, preste assim, esse fulano é desse fulano, esse fulano é desse fulano, vocês podem conversar, vocês são ser humano. Nossa, o cara é da emenda. Não, o cara é todo... Ele morre que nem você, come que nem você, faz tudo que você faz. É um ser humano, bate um papo de boa, vocês têm que se conhecer. Eu acho que eu consegui quebrar um paradigma disso daí, porque o cara daquela equipe não vai querer falar comigo que faça um chinequinho de nada, entendeu? Pelo contrário. Tem muito disso, né? O pessoal que se destaca no meio do balão, algumas pessoas acham que a pessoa é metida e tal. E às vezes a gente vai conversar com elas e elas são como nós, normal, lógico. Tem alguns baloeiros, a gente não precisa falar nome, que a fama sobe pra cabeça, né? Não que... Mas deixa esse assunto pra lá que aí nós vamos entrar no outro lado. Uma coisa que você não sabe, tem uma surpresa pra você. Tem uma pessoa que mandou um depoimento legal aqui, vou mostrar pra você ver, peraí. Aí pessoal da live aí, ó. Quem conhece esse ponto aqui, aqui era a famosa Banca do Godoy. O baloeiro de São Paulo que não veio passar um dia aqui, um sábado de manhã, isso aqui era lotado de baloeiro. Mandar um abraço pro Godoy aí, meu amigo, nessa live. E vou falar uma curiosidade, né? Agradecer o Dinho, a Gazeta aí tá participando dessa live aí. Eu vou pedir pro Godoy contar os campeonatos que ele fazia aqui. Lembra, Godoy? Quem tomava a lata de leite condensado inteira mais rápido, a garrafa de Coca-Cola 2 litros, quem conseguia comer o pacote todo de bolacha de água e sal sem tomar água, várias outras competições que acontecia aqui na Banca do Godoy. Paulinho grande, Paulinho da Paixão, Vila Nova Paixão. Nossa, grandes amigos ali, cara. Conhecemos um grande percussor, uma pessoa de coração muito grande. Ele, não posso deixar de mencionar do Pinduca, André Luiz, sempre polêmico, mas sempre também verdadeiro, entendeu? Muitas coisas aí. O jornalzinho do Pinduca. Pega balão. Jornalzinho do Paulinho também, né? Então, junto com o do Paulinho, o Pinduca, teve o jornal
que também tinha o pessoal, o Cadu fazia também um jornalzinho. Cara, vendi jornal de tudo quanto era gente, de tudo quanto eram as pessoas. Você não pegou a cara. Gazeta do Balão, O né? importante era a Gazeta do Balão, na época, Ela parou em eu 94. acho que foi 94 eu já tinha banca. Não peguei não, Tro. Não, pegamos, acho que pegamos sim. É que eu tava trabalhando, eu ficava só de final de semana, né? A de 95 em diante eu ficava direto. Então você não pegou a época da Gazeta do Balão quando ela ainda existia. Aí foi um papo diferente. Conta aí essas histórias que o Paulinho falou. Eu quero saber, eu e a galera da live queremos saber esses campeonatos que você promovia na banca aí, como é que era essa história? Rapaz, isso daí foi na realidade com a época da turma da TZN, né, cara? Entendeu? Isso daí nós estávamos sempre ali. Aí tinha o Geleia, que era também pequenininho que nem eu, só que ele tombava a garrafa de Coca-Cola, virava goela abaixo rapidinho, né? E foi numa quarta-feira, o pessoal chegou, vamos fazer uma aposta aí, Godoy? Eu falei, vamos. O que é? Vamos ver quem toma uma Coca-Cola rapidinho? Eu falei, vamos lá. Aí eu vi que eu falei, bom, eu já vi ele bebendo, eu vou perder para ele. Aí eu falei, só tem uma regra, é no copo. Você vai pôr no copo e vamos bebendo, certo? Nisso daí, colocou no copo, ele já tá a mais da metade eu indo. Quando ele chegou faltando um quarto, o zoinho dele encheu d'água. Aí eu detonei a minha toda. Dali o Geleia falou, pô, tal, não sei o que, isso não se faz comigo. Vamos para a bancada da TZN. Chegando na bancada da TZN, nesse dia o pessoal estava tudo lá em cima da parte de vender o pastel, que era o pastel que você montava na hora, né? Você que criava o teu recheio, que foi difamado, foi uma febre em São Paulo. Fomos lá para isso daí. Chegando lá, já tinha uma mesa com umas 10, 12 pessoas, Emiliano, Paulinho, Luizinho, Serginho, o Valtinho, e a rapaziada, o Geleia, mais eu, e começamos, Cotó, começamos a comer pastel, já tinha comido uns 4 pastéis, aí tá lá o Emiliano com o pessoal, quem eu pago não sei o que, duvido quem come 3 bolachas de água e sal, sem. Falei, tá bom. Falei, essa daí eu não vou entrar. Aí eu falei assim, quer saber do banco? Quanto tempo vocês acham que se toma 3 latas de condensado? Não falei uma, falei logo 3. Aí eles falaram, deu 10 minutos. Aí os caras já... Cara, eu mal falei e já tinha 3 latas de leite condensado. E eu já tava no meu segundo pastel montado, beleza? Pastelzão já tava no meu segundo, já tinha matado a Coca-Cola de 2 litros no mesmo dia, tá? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos lá. Faz um favor, faz 6 furinhos, 2 em cada lado aqui das latinhas. Vi cara tirando o relógio pra cronometrar e tal. Falei, quer saber de uma coisa? Vocês estão com muita frescura. 40 segundos a primeira lata. Mais 40 segundos a segunda lata. Aí os caras levantaram da mesa e falaram, não precisa nem tomar a terceira. Tira de raiva, matou, porque foi para poder pagar a conta. E nisso daí, cara, eu fiquei sabendo bem do que tinha ainda, pastel doce. O que eu fiz? Fiz um pastel de brigadeiro para fechar. Isso daí foi as coisas que aprontamos muito aí com esse pessoal aí. E aí, Paulinho tem cada história, Paulinho, né? Agora tem um outro vídeo de uma outra pessoa que também quer mandar um recado para você. Vamos dar uma olhada agora. Opa, tranquilo? Gravar um depoimento aqui pro nosso amigo Godoy aqui, o Dinho falou que vai ter uma entrevista. O Godoy eu conheci ele acho que em 2000, comecinho do ano 2000, meados do ano 2000.
a banca todo mundo já conhecia, né? Talvez tenha conhecido até antes, mas a amizade assim começou a pegar mais pra frente. A banca do Godoy, acho que o pessoal antigo, todo mundo conhecia, né? Quem não conhecia o Godoy. E a gente começou a pegar mais amizade depois que começou a passar as filmagens. Por incrível que pareça, eu já fui da imprensa também, né? Já fui da imprensa dos balões, passava os vídeos, ele fazia o DVD. O Godoy é gente boa, firmeza, sempre tratou a gente muito bem. A gente frequentava a casa dele, ia passar as filmagens pra ele, tinha as pizzas, era muito bacana. Um cara que sempre... Acho que ele é o exemplo de que a pessoa não precisa necessariamente ficar fazendo balão para colaborar com o balão, né? Muita gente vivenciou o mundo do balão através da banca dele, das fotos, dos DVDs que ele fez por muitos anos aí. Sempre divulgando as turmas, tudo. As festas, né? O troféu Arte Virtual que ele fazia junto com os meninos da Que Jeito, o Tepola também. Os caras muito fera de organizar eventos. Sempre foi muito bem feito os eventos deles aí. E só tem, pelo menos comigo, sempre foi muito bom. Saudades, faz tempo que a gente não se vê aí, o dia a dia diferente, né? O dia de hoje, antigamente tinha mais contato, tudo. Acabou afastando, mas mandar um abraço aí. Tudo de bom aí, Godoy. Muito obrigado. Valeu, Carlão. Meu amigo. E também tinha um rapaz, primeira vez que eu fui na bancada deles, eu passei um perrengue desgramado. Não sei se você chegou aí, o Rony, que era da equipe deles, meu amigo. Cara, o Paulinho, fui eu, Paulinho, Emiliano, na época, que faziam entrevistas com as turmas para poder fazer o jornalzinho ou tal. Cara, passei um perrengue para poder entrar no... Porque eu era pequenininho. O Emiliano também, né? Só que pra... Não, mas eu era maior que ele, cara. Passar um filete aqui assim, bem estreito, pra poder chegar na... Rapaz, e era uma tábua. Meu amigo, era a região de Diadema, assim, não faz memória. Mas foi gostoso. São pessoas muito boas. Todo mundo sabe que você teve uma participação na criação do blog do Arte Virtual. Para quem não sabe, em 2004, 2005, a gente tinha muitos blogs e sites de balão. E todo dia nascia um blog, né? Porque era uma tecnologia simples, fácil de fazer, você criava uma conta lá e o pessoal começou a acostumar em chegar das solturas e correr na internet para ver os balões que subiram no dia, no final de semana. A gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, da galera tirar pelo celular, né? Então, assim, a galera tirava com as câmeras digitais, descarregavam as fotos no computador e mandavam por e-mail para esses blogs, ou eles mesmos eram donos de próprios blogs. E nessa época, um blog se destacou e acabou virando referência junto com o único site que tinha, que era o Planeta Balão. E aí o Godoy, junto com a galera, montou esse blog chamado Arte Virtual, que vocês estão vendo aí na tela como ele era. E conta pra nós como é que foi a criação do Arte Virtual, como que foi o começo e esse novo desafio de participar da internet, que até então ainda estava engateando no mundo do balão. Na realidade, os mentores disso daí foram os rapazes, no caso, mais o Tepola, turma da Que Jeito, um dos mentores principais disso daí. E como eles sempre iam na banca, a gente sempre conversou, o respeito que eles sempre tiveram com a minha pessoa, eu dei as ideias e os meninos acatavam as ideias, viam que eu sempre fui imparcial a nível de qualquer evento, sempre teve as famosas disputas aí, e foi crescendo, aí nasceu o troféu Arte Virtual. E nisso daí elaboramos em conjunto determinadas regras. A primeira, que eu sugeri na época para todos os membros que estão nela não devem participar do troféu. Porque se eu dou a festa, eu estou dando a festa, eu não tenho que ganhar um presente. Eu tenho que dar esse presente. Justo do que você não competir com essas outras pessoas.
mesmo que o seu balão seja o melhor. Então, a opinião é assim, que nem aquele negócio, na boca do povo é que diz qual que é o balão. Qual o balão que é boca de ouro? Como que eu disse, como minha opinião, eu fui muito influenciador de opiniões na época para poder decidir uma boca de ouro ou não. Como que eu, quando perguntavam para mim, mas você não foi no balão e tá dando a sua opinião, por quê? Então tá bom, eu te falo e explico por que eu dou minha opinião. Eu vendo foto, vendo fita e ouvindo a opinião de quem foi. A opinião de um cara que saiu, acordou, foi lá ver. Isso daí, a minha banca não deixa, o meu trabalho não deixava eu ir ver alguns balões, inúmeros balões. Porém, a voz do povo é a voz de Deus. E cara que falava assim, nossa, eu fui naquele balão, que show de bola, tal, não sei o que, você viu, aconteceu isso, tal. Porque você julgar por foto só também, ou por fita, é a mesma coisa de não ter ido. Porque muitas pessoas não conseguem ter ido no local. Eu dava a minha opinião, basado na grande maioria que eu escutava de diversas pessoas, entendeu? E era muito aberto isso daí. Mas foi assim que foi vendo essa minha atitude que através disso nós fizemos o Arte Virtual. A equipe do Arte Virtual, através do Tepola, do irmão dele, mais outras pessoas, no caso tinha o Armando, que era da emenda, o Cuca, que é da turma da região do ABC, que é 3 amigos, tinha o Cinho, tinham várias pessoas que participavam desse blog, e aí nasceu o troféu da Arte Virtual, com o primeiro troféu sendo divulgado por votação do pessoal que nem chegou aí num balão, ou deixar de ser. Aí, às vezes, eu volto lá e tal, eu falei, não, fica tranquilo que dá para se monitorar qual IP que mandou, qual deixou de ser, e assim vai. A gente conseguiu, na minha humilde opinião, fazer o mais transparente possível e entregar a opinião das pessoas, imparcialmente, de 2, 3, 4, 5, no máximo 10 pessoas que julgavam antigamente. Para quem também não lembra ou não conhece, o troféu Arte Virtual ele foi um troféu nos mesmos moldes de Boca de Ouro, porém ele tinha suas peculiaridades. Primeiro que ele era um troféu que abrangia o país inteiro, era conhecido como o Campeonato Brasileiro, né? Então as turmas de São Paulo, Rio, Curitiba podiam participar e a votação era através de uma enquete num fórum. Então as pessoas que queriam votar, participar, dar sua opinião, eles entravam nesse fórum, criavam um cadastro, que era único, né? E podiam votar nas categorias. E no final os campeões foram premiados numa festa e eles ganhavam um pôster todo estilizado com a foto do balão campeão. Eu fui nessa festa, acho que foi em Budas Artes, se não me engano, né? Naquela região. Eu lembro, exatamente. Eu fui nessa festa, foi muito legal. E foi diferente, porque até então os campeonatos de balão eram julgados apenas pelos organizadores e pessoas nas quais eles convidavam para julgar. E o troféu Arte Virtual ele foi totalmente diferente, foi a voz do povo. Foi a galera que curtia balão, que entrava lá e votava. Digo que a festa, o objetivo da festa era para ser um ambiente familiar e foi familiar, graças a Deus, com todos, principalmente com a família, que jeito, entendeu? O pessoal todinho e os outros demais também, mas assim, a nível assim, são pessoas totalmente que param e se doaram, ninguém visou lucro na época, não tivemos visão de lucro, foi feita a festa, arrecadado o valor da qual nós falamos assim, vai comprar carne, bebida, do bom e do melhor, como se fosse fazer uma festa para mim. Isso ficou bem claro também nas decisões de todos lá. Já que você falou do Arte Virtual e da equipe do Arte Virtual, tem um vídeo também para você dar uma olhadinha. Vê aí, mais um depoimento de um amigo seu. Passando aqui, fazer uma homenagem ao Godoy e para relembrar os velhos tempos. A gente passou juntos lá, montamos vários vídeos, fizemos parte do Maravilhas em Papel
né, meados de 2000, mais ou menos, eu conheci ele pessoalmente, começamos a produzir os vídeos, a fazer as filmagens, passava lá, toda segunda-feira, depois dos finais de semana, a gente postava na segunda-feira lá, às 8 horas da noite, e até as madrugadas, tinha várias pizzas, né, Godoy? Frango catupiry, 4 queijos, e passando aqui só para fazer uma homenagem para ele mesmo, aguardar essa live que vai ser feita aí pela Gazeta do Balão. E quero agradecer aí esses bons tempos que a gente passamos juntos. E deixar aqui o meu abraço, o meu carinho muito grande por ele, porque ele é uma pessoa especial. Mesmo nesse tempo aqui, nessa vida louca que a gente hoje vem vivendo, essa correria, que não dá mais para se ver pessoalmente, mas pelo menos conectado a gente sempre está, trocando mensagem, WhatsApp, que hoje mais o WhatsApp mais rápido. Então aí, dá uma homenagem para ele aqui, ó, relembrando aqui, ó, Maravilhas em Papel, fez parte da nossa história. Valeu, galera, um abraço. Obrigado, Cuca. Garoto, gente boa. Para você ver, né? Agora uma pergunta bem fácil para você responder. Você foi uma pessoa que teve muitos amigos, foi referência para muita gente lá no centro, como ponto de encontro, como ponto de intercâmbio entre pessoas e turmas. O que seria? Você acha que o Arte Virtual foi seu principal legado? Não. O legado do Arte Virtual, no meu ponto de vista, ele existe uma parcela de participação minha, mas o legado são dos meninos. Um deles acabou de dar o depoimento, que é o Cuca. Mas Tepola, o Cinho, o Armando, o Pudim, Marcelo, que é um Pudim, esse pessoal, junto com a família Que Jeito, as outras equipes, como uma família sempre teve algumas entrevadas, mas graças a isso está aí. Esse é o legado. Eles conseguiram, através da minha humilde participação, está evoluindo e passando para todo mundo. Nós estávamos ali monitorando o pessoal para frear um pouquinho o calor de querer fazer as coisas com pressa. Então a gente colocava o pezinho no chão deles, só isso. Mas o legado mesmo, todo mundo. Se você tivesse que listar 5 balões que marcaram a sua vida, que você viu ou não, pessoalmente, porque pelo seu trabalho você não conseguia ver muitos balões pessoalmente, mas quais seriam os 5 balões que marcaram, que mais vem na sua cabeça nesse momento? Homenagem à minha filha Daniele. Balão feito pela equipe da Que Jeito. Que aí acabei ficando na turma deles nessa época. Que ganhou Boca de Ouro, né? Não custa lembrar. Sim. Teve o balão também, que foi Boca de Ouro, que era o da TZN, Fogueteiro Diurno. O 17? 417? Isso. Okay. Aí teve o resto, meu amigo, é assim, vou dizer assim, resto, palavras assim, são inúmeras mensagens, são 5, então tá bom, vou fazer assim. Vai ficar faltando alguma coisinha, são 2 que eu falei. De norte a sul, leste a oeste, todos do Brasil, para mim, são ótimos, todos, sem exceção. Sem exceção. Esses 2 aí é por causa de recordações, uma por causa que é uma homenagem à minha filha, e o outro porque realmente eu, para pouca gente que sabe, estourei várias cintas daquele balão, só por isso. Você teve uma você contou pra gente que o seu começo, de uma certa forma, foi na turma da saudade, aí agora na Que Jeito. Teve mais alguma turma que você se considerou realmente um participante? Antes da Que Jeito? Não, eu fui da TZN.
fui da TZN. Depois do balão, depois eu entrei na equipe da TZN após a soltura da Bagdad de 54 metros. Aí depois eu fiquei um período, acho que foram 3, 5, 6 anos. Mas por ser comerciante de balão, apesar de não ser, no meu ponto de vista, ser cotado que você era de alguma equipe era muito perigoso para os negócios, modo de dizer. Porque aí os caras falam, tá protegendo a equipe tal, tá protegendo a equipe tal. Então, que eu falei, tanto é que, cara, eu era convidado para ir em tudo quanto era festa, para todas as coisas. Eu falei, puta, bichão, eu peço desculpa, mas não vou. A primeira festa que eu fui foi da equipe do pessoal lá de Ribeirão Pires. Foi a primeira Amor festa Arte. que eu fui. E, Eu tava lá também, eu lembro dessa exatamente. festa. Foi a primeira vez que eu conheci todo mundo. A gente tem uma foto, vou até pôr ela aí pra galera ver. Foi a primeira vez que eu conheci o Ricardo do Planeta Balão e a gente fez uma foto que a gente brinca que é uma foto histórica, né? Porque tem nessa foto, tá eu pela Gazeta do Balão, o Bozo e o Ricardo pelo Planeta Balão, até então o Bozo era do Planeta Balão, o Pudim, o Tepola e o Cuca do Arte Virtual, a Jana do Balofúria e o Elias do Balofic, que eram praticamente os principais sites e blogs do mundo do balão. E foi na festa, acho que era aniversário do Ditinho, se não me engano. sim. Foi exatamente isso. Foi, essa festa foi muito legal mesmo. Exatamente isso. Outra família muito boa. Eu fui ali por causa da amizade e o respeito que eu tinha por essa pessoa, e tenho por essa pessoa, entendeu? Para não dizer, aí os caras ficam, nossa, você não foi na minha, mas foi na do outro, eu evitava aí. Também não tinha muito tempo também por causa do comércio, né? Sim. Tomava muito. Banca era de domingo em domingo. Comércio é complicado, né? E até que ano você ficou na banca? 2008. 2010. 2009. Aí eu parei em 2012. Só ia de sábado. Então algumas coisas ficavam. Foi por causa da Daniele. A Daniele, minha filha, deu continuidade a isso. Entendeu? Eles deram continuidade a esse tipo de coisa. Alguma vez você sofreu algum tipo de problema, algum tipo de represália por trabalhar com balões no centro de São Paulo? E até mesmo, né, até então, prédio da Polícia Federal? Saiu uma matéria, então existia na época o Diário Popular, que como que era possível, foto estampada da banca, da parte de trás dela, de como que era possível a menos de 50 metros ter uma banca que vende materiais de balão. E a partir dali eu tive toda a postura diferenciada, né? Mudou-se a forma de atendimento. Ou você mandou fechar o prédio da Polícia Federal, né? Tem alguma coisa que o Godoy não fez e se arrepende até hoje no mundo do balão? Não. Nada. Tudo que eu fiz foi sempre de boa. Não tem problema nenhum. Não ficou Você sente falta nada. da... Claro, assim. Mas o que ficou faltando, eu vou fazer agora. Agradecer a todos que saíram de distantes lugares e de todos os pontos para às vezes ir na banca e não ter aquilo ali, um atendimento com toda a cordialidade, com espaço necessário e tempo de atenção. E essas pessoas vinham para poder bater um papo e às vezes eu não era tão delicado. Mas peço desculpa e eu agradeço de coração a todos vocês. Você sente saudade dos amigos da banca? Como que é a vida do Godoy hoje em dia, depois que você vendeu a banca lá? De um trabalhador. A minha vida é de um trabalhador com saúde. É isso. Mais nada. Você sente falta do mundo do balão? Sinto falta dos meus amigos. Sinto falta dos meus amigos só.
Qual que é o legado que o Godoy gostaria de deixar para todo mundo que cresceu indo no centro, comprar fotos, figurinhas, fitas, DVDs, conhecer pessoas, fazer intercâmbios, toda aquela galera que sempre ia no centro e fez com que o seu trabalho se tornasse uma referência para muita gente, que é lembrado até hoje, né? O legado é o que foi exposto aqui por você agora mesmo. Seria o quê? A cumplicidade de ter os amigos, de você poder compartilhar os seus momentos com esses seus amigos e na transparência, amizade. Aprendi que balão é amizade e família, porque sempre foi assim desde a escola que eu aprendi, tá? Ele é feito para unir as pessoas e não para intrigas e brigas, e sim para festa, alegria. Esse que é o legado que tem que ser. As pessoas têm que ser mais pé no chão e confiantes no que fazem, sem procurar ser eu sou o melhor. Não existe isso. Somos. A palavra é sempre no plural. Ninguém nasce sozinho e ninguém vive sozinho. Se quiser fazer seus agradecimentos finais, pode fazer. Meu agradecimento a tudo, gratidão a todos, sempre por ter tudo que fizeram com minha pessoa e com a minha família, o respeito que sempre foi dado por essas pessoas a mim, e eu sempre respeitei as mesmas pessoas. Não vou citar nomes, porque são inúmeras pessoas, cara, muita gente aí. As pessoas que me conhecem sabem muito bem o que eu estou dizendo. Muito obrigado a vocês que participaram e conviveram comigo. Valeu, Godoy, obrigado. Foi um prazer te ver depois de tantos anos, né? Que a gente não se via, não se falava. E tenho certeza que a sua importância no mundo do balão agora vai estar eternizada para todo mundo conhecer sua história e, acima de tudo, manter viva essas ótimas memórias do principal ponto de encontro do centro de São Paulo, que foi a banca do Godoy. Obrigado, Godoy. Foi um prazer te ver. Vamos marcar, já que a gente mora tão longe um do outro, né? Marcar um dia para comer uma pizza. Muito Valeu. Obrigado, querido. Sucesso e saúde para todos. Valeu. Tá? Então, para você que curtiu essa live com o nosso querido Godoy, não custa lembrar vocês que o vídeo já vai estar disponível agora direto no YouTube. Eu mudei a forma de fazer. Então, para que a transmissão ficasse melhor, eu não vou mais fazer a transmissão pelo Facebook, apenas pelo YouTube. Então, não custa lembrar, para que você fique sempre por dentro dos nossos programas, você se inscreve no canal, ativa as notificações para sempre ser lembrado dos novos programas e de quando a gente vier um vídeo novo para vocês. Beleza? Um abraço, bom domingo e até o próximo Papo de Bancada. Valeu, fui!